Olá, eu sou Vilmar Oliveira, programa A Força Vem do Esporte. Hoje estamos apresentando o professor Bederson Antunes, que estará comentando conosco tudo sobre essa grande modalidade do Jiu-Jitsu. Contamos com o apoio do Sindicato Galópolis. Você não sabe onde fazer o seu plano de saúde? Vá até o Sindicato Galópolis. Lá você tem um atendimento diferenciado, com 3 médicos e 2 dentistas. Lembrando, quem for associado no Sindicato Galópolis, o tratamento odontológico é gratuito. Para maiores informações, entre no aplicativo Sindigal, o plano de saúde em suas mãos. Contamos também com o apoio de FW, Flores e Decorações, tudo para seus eventos sociais e corporativos. Entre em contato através do número abaixo. Professor Bederson Antunes, é uma alegria, uma satisfação recebê-lo em nosso programa e vamos abordar essa grande modalidade do Jiu-Jitsu. Bem-vindo, professor. Obrigado, Vilmar, pela oportunidade. É um prazer é nosso. Ótimo. Nos fale sobre a sua trajetória, desde a sua infância, adolescência, como foi o esporte na sua vida, como começou? Então, o esporte, moleque de rua lá, que jogava futebolzinho, mais gordinho da turma, então... Quando o jiu-jitsu, eu conheci o jiu-jitsu em 96, quando veio para Caxias. A gente começou a treinar. A princípio a gente treinava só no final de semana, em função que estudo, trabalho. Sim. E a gente veio vindo. Eu troquei de academia, conheci um professor que me deu uma nova dimensão do que era o jiu-jitsu de certo. Competição. E é o que a gente faz até hoje. Então hoje a gente está na Sul Jiu-Jitsu, certo. do mestre Walter Matos e Zé Mário. A gente tem a nossa Sul Jiu-Jitsu aqui na Academia UP. Então a gente tem feito um trabalho hoje de nível competitivo, de nível mundial. Então eu sou bem privilegiado nisso, eu tenho atletas ali, eu inclusive somos medalhistas mundiais, né? Que bacana. Então que bacana. vamos dizer assim, é uma turma de jiu-jitsu com nível bem diferenciado, mesmo as pessoas que não competem. Então a gente tem atletas lá que são psicólogos, engenheiros, Sim. médicos, biomédicos, e não competem, mas o nível técnico deles é um nível bem diferenciado. Que bacana. E a sua trajetória no jiu-jitsu propriamente, foi o seu primeiro esporte treinado? Sim, ou... o primeiro esporte treinado. Primeiro esporte treinado. Comecei em 96, e aí o jiu-jitsu ele tem eu costumo dizer que chega a ser até quase uma maldição, né? Porque tu começa no jiu-jitsu ou tu ama ou tu odeia. E no caso eu me apaixonei pela arte. Sim. E eu não consigo não treinar jiu-jitsu. Então a gente que é atleta, assim, a gente já sofreu algumas lesões e tal. Mesmo lesionado, tu dá um jeitinho de ir lá e praticar o jiu-jitsu. Claro, porque na verdade a pessoa se habitua, né? Sim, ao treinamento. É verdade. E além de se habituar, se apaixona pela modalidade e em seguida tem o amor àquela modalidade, àquele esporte, né? Tanto que hoje a gente agrega outros esportes, que nem musculação, judô, a gente faz uma preparação física, tudo, uma musculação, mas é tudo para evoluir no jiu-jitsu. Claro, visando a qualidade, a qualidade. A sim, qualidade sim, isso na modalidade, né? Exato. Que bacana. E a sua idade quando iniciou, era adolescência? Eu comecei com 18. Com 18. 18 anos. Já fazem aí 25 que a gente está brincando. Certo, que bacana. Então a gente já tem uma bagagem boa no jiu-jitsu, a gente tem algumas experiências aí bem importantes, né? Certo. Então posso dizer que pretendo ir até morrer.
Que bacana. E a sua participação no início foi como atleta, né? Como praticante. Sim, do como jiu-jitsu, praticante. né? Como praticante de jiu-jitsu. E atualmente está como professor, né? Professor. Professor. Hoje a gente ainda compete, né? Eu me sinto competitivo, eu Certo. consigo treinar bem. Então, claro que hoje a estrutura que a gente tem é muito diferente de quando eu comecei, né? Claro. Quando a gente começou, a gente era bem amador e não tinha todo o know-how, o feedback, a estrutura que a gente tem hoje. Sim. Né? Então, por isso que eu acredito que eu ainda esteja competitivo, né? Então a gente começou bem, a palavra é amador, né? Então começou, dava aquele treino, não se alimentava como tem que se alimentar, Sim. não suplementava como tem que suplementar, não treinava os esportes periféricos como tem que fazer. Claro. Então era um negócio amador. Então a gente foi acrescentando. Como a gente começou a competir, a gente foi notando necessidades. Lógico. Então, primeira necessidade, força. Claro. Gás, né, resistência física. Sim. Então, no esporte, vamos assim, amador, essas valências não são tão importantes. Sim. Num nível que eu tenho que me diferenciar de alguma pessoa. Claro, alto rendimento. Exato. Né? Agora, no alto rendimento, não. Sim. Então, eu costumo dizer para os guris que eu treino, meus alunos, né? Cara, obrigação nossa que compete estar bem fisicamente. Claro. Isso é uma obrigação. Isso é o mínimo que o meu adversário vai ter. Claro. Né? E depois vai ser a diferença técnica, vai ser o poder mental. Exatamente. Então isso vai fazer toda uma diferença. Porque antigamente não se tinha esse conhecimento, um exemplo de que a musculação serviria como base Exato. também para todas as modalidades, tanto de luta, como de dança, como de força, Sim. enfim, e ela realmente é muito importante, Sim. né, Bederson? Eu costumo dizer que o que acontece, todos os esportes têm qualidades e tem benefícios, claro. Todos têm, mas a base de todos os esportes, de nível de competição, a musculação é a base. Exatamente. Ponto. Aí desenvolve tudo, né? A Lógico. Parte de força, a parte de explosão, exato. a parte de resistência, né? Exato. Porque realmente tens que ter esse fundamento, né? Exato, fundamento, base. Exatamente. Porque antigamente as pessoas tinham muitos tabus, muita falta de conhecimento. Exato, o preconceito. Exatamente. Principalmente as lutas em pé, a trocação, tal, que a pessoa ficava lento, que ficava... Não. Pelo contrário. Pelo contrário. O trabalho de musculação bem executado, ele vai te aumentar a explosão. Com certeza. Né? Vai aumentar as tuas valências. Então, quero ficar mais forte, quero ficar maior, quero ter mais resistência. Então, inevitavelmente, no esporte de competição, a gente tem que agregar outras coisas. Né? Exatamente. E o seu início como professor? Foi aqui em Caxias do Sul mesmo? Sim, cara, viu, Mário? Eu comecei bem cedo como professor. Na época que eu comecei, a pessoa mais graduada em Caxias era faixa roxa. Certo. Hoje a gente fala isso é meio que inimaginável, porque já tem inúmeros faixa pretas, muitos bons faixa pretas até de outras equipes. Claro. Mas quando a gente começou, as pessoas mais graduadas no estado era o meu mestre que estava em Porto Alegre. Sim. Né? Então tem essa distância, veio um aluno dele que dava aula em Caxias, né? E esse aluno era faixa roxa e começou o esporte. Então, eu já comecei na faixa azul dando aula. Sim. Aí na faixa azul a gente começou também bem amador, meio sem saber muito como começava. Então, o que a gente fazia? A gente imitava o que o nosso professor fazia. Ah, certo. Né? E deu certo por um tempo. Por muito tempo deu certo. Então, hoje a gente já tem toda uma dinâmica, a gente já tem uma dinâmica de aula, é diferente. Claro. Né? Teve uma evolução nesse processo. Eu comecei dando aula de faixa azul, a gente começou a ter uma turma, essa turma foi competitiva e o troço foi indo. Eu dei aula até 3 anos atrás, junto com um outro professor, também um amigaço meu, até que puder trazer ele aí para conversar. E a gente deu aula junto muito tempo, depois a gente teve algumas discordâncias de como tem que ser a dinâmica da aula, né? Claro. Uhum. Que é normal. Né? Eu até costumo dizer, às vezes na vida a gente... mesmo as pessoas que a gente ama, exatamente, elas acabam tendo escolhas diferentes das nossas, e o amor fica o mesmo, só o caminho é diferente. E aí hoje eu tenho, que nem eu te comentei no início, né, eu tenho a minha turma hoje na UP, certo. A gente chama Sul Jiu-Jitsu time A, sim, e a gente tem ali, tá crescendo, teve esse ano agora de pandemia, a gente infelizmente teve que dar uma freada, né, claro. Não paramos, né, efetivamente, sim, mas de forma muito reduzida. Claro, né? que atrapalhou, na verdade, todo mundo. Todas as modalidades, né?
E, inclusive, para nós falarmos com os nossos telespectadores, Bederson, o jiu-jitsu, um breve resumo, assim, onde surgiu, como foi a origem, né? Sim. Então, o jiu-jitsu ele surgiu na Ásia, né? Depois da Ásia ele começou através dos desafios, a ir para outros continentes. Certo. Então, nessa época, se a gente está falando lá 1900 e alguma coisa, foi Certo. mais ou menos quando saiu e começou a ir para o mundo. Veio para o Brasil, por volta de 1914, começou até no Rio Grande do Sul, e através dos desafios que o pessoal achava que era meio coisa de circo, Certo. né? Aí aconteciam as lutas, se ganhava um dinheiro em cima disso, aí foi subindo, até que chegou na família Gracie. Certo. A família Gracie, através do Carlos Gracie, que introduziu o jiu-jitsu no Brasil de verdade mesmo. Só que aí tem uma diferenciação do jiu-jitsu japonês tradicional e o jiu-jitsu brasileiro jiu-jitsu. Então, quem desenvolveu isso foram os Gracies. Eles introduziram alavancas, ou talvez a gente pode dizer até que a alavanca é um jeitinho brasileiro, de fazer a coisa mais fácil. Então, ou seja, o japonês, a constituição básica dele é muito menor do que o ocidental. Sim. Né? E o Hélio Gracie desenvolveu alavancas porque ele também era franzino, tinha uma constituição física pequena. Certo. Qual que é a ideia do jiu-jitsu? O mais fraco superar o mais forte. Como? Através de alavancas. Certo. Tá? Até uma coisa que eu costumo dizer, a grande diferença do jiu-jitsu para os outros modalidades de luta é o que a gente chama de guarda. Que é quando, quando a gente prende o adversário com as pernas de costas para o chão. Tu não vê isso dentro de outras modalidades. É verdade. Né? Então, aí eu costumo dizer assim, mas se eu trocar um soco, quem ganha geralmente é o mais forte. Né? Quem tem mais poder físico. No jiu-jitsu, quem participa, tu vê que é um dos esportes mais inclusivos que tem. Por quê? Pode ser gordo, magro, baixo, alto, fraco, forte. Tem uma categoria e tu consegue atingir, com dedicação, lógico, né? Tu consegue atingir um nível técnico que tu consegue se defender. Claro. Então a gente tem as meninas que treinam, eu costumo até brincar que se elas pegarem um homem que não sabe lutar, que não é do jiu-jitsu, elas vão se sobressair sobre esses caras. Claro, exatamente. Entende? Isso é notado. Sim, que bacana, porque também o jiu-jitsu serve como defesa pessoal. Você citou o exemplo das mulheres que treinam, né? Sim, é então verdade. Isso é muito importante também, né? E aí a família Gracie introduziu o jiu-jitsu no mundo. Como? Através do Ultimate Fight. Nessa época ali, nós falando ali década de 50, 60, 70, existiam muitos desafios. Sim. Então o que eles faziam? Invadiam academias, tinham rixas, como que era decidido as coisas nessa época? Na mão. Claro, exatamente. Na mão. Nós vamos para um intervalo comercial, professor, e na sequência já voltaremos falando tudo sobre jiu-jitsu. Show de bola. Professor Bederson Antunes, estávamos falando sobre jiu-jitsu, né? Isso. Lá no início, os desafios que existiam. E eu lembro também que essa história, essa realidade que aconteceu, ela teve esse reflexo no mundo todo. No mundo todo. Porque, inclusive, aqui em Caxias do Sul, estávamos falando sobre desafios, né? Sim. Na década de 70, quando eu iniciei no esporte, nós começamos com boxe e musculação. E na nossa própria academia vinham pessoas querendo nos desafiar.
Sim. Tipo assim, eu treino tal modalidade, enfim, e quero fazer uma luva contigo. Então Sim. isso aconteceu lá atrás. Lá atrás. Lá atrás, aconteceu lá atrás com as modalidades, né? Até isso que tu falou, isso a gente está falando é década de 90, 70, 80, 90, porque qual que era a ideia? O cara é grande, é forte, eu vou... Claro, eu vou lá e vou bater naquele professor, né? Exato. Nessa época, antes ainda, anterior a isso, na década de 40, tinha até os desafios assim, se você se tu lê os livros, né, claro, da história, os caras contam, tinha umas propagandas do tipo, se o seu filho é frouxo, afeminado, vou invadir a sua academia, sabe? Era um nível muito mais agressivo. Claro, muito mais agressivo, né? Hoje, isso é meio que impensável. Não se ouve mais falar que alguém invadiu uma academia para desafiar, né? Sim. Mas o boom do jiu-jitsu mesmo foi na década de 90, quando teve o Ultimate Fight. Certo. Com o Royce Gracie. O Royce Gracie levou o jiu-jitsu pro mundo. Aí foi televisionado pro mundo esse evento, pro mundo, né? Exatamente. Pro mundo, que veio anteceder ao que hoje é o UFC, né? Que é o UFC, exatamente. E aí as pessoas começaram a se perguntar... Quem tiver a oportunidade de pegar essas fitas, né? Ou achar no YouTube, as lutas dessa época... Não existia categoria de peso. Sim, era tudo junto. Né? Era tudo junto. Então tu tinha atletas lá de 150, 160, de 90, de 100, e tinha o Royce que mais ou menos pesava uns 80. Claro, e ele ia, né? Desafiava. E ele ia e derrotou todos os adversários. Por quê? É isso que eu falei um pouco antes. Se eu trocar um soco com alguém, ganha quem é mais forte. Mas quando eu coloco o meu adversário de costas pro chão, o que ele faz? Ele não sabe o que fazer. Claro. Essa foi a diferença do jiu-jitsu. Tanto que teve lutas do Royce que botaram ele de costas no chão e foi onde ele finalizou a maioria dos adversários dele. É verdade. Foi aí mesmo. Então, é surpreendente, né? E o mundo todo se surpreendeu com isso. Se surpreendeu, hoje, né? Cara, hoje eu digo assim que o jiu-jitsu ele é até muito mais valorizado fora do país, porque todo mundo quer fazer jiu-jitsu. Claro. Hoje, falando assim de um país que é fechado religiosamente... A gente pode falar dos Emirados Árabes. Sim. Lá é matéria obrigatória de escola. Claro. Lá a polícia faz jiu-jitsu. Forças especiais americanas as escolas, fazem jiu-jitsu. Universidades, né? Sim, todos fazem jiu-jitsu. Então, qual que é a ideia disso? Além de fomentar o esporte, por que esses países têm isso como premissa? Por que fazer jiu-jitsu? Porque é diferente e porque dá um resultado. Claro, com certeza. Porque esse pessoal, na verdade, descobriu que a saúde, a qualidade de vida, ela pode estar aliada também à defesa pessoal. Sim, claro. Ou ao alto rendimento. Exato. Né? Exato. Então isso é muito, muito importante. É parte cultural, né? Muitas vezes, como você citou, os Emirados Árabes viram isso e começaram a convidar e a contratar os principais professores aqui do Brasil para levá-los, né? Exato. Então isso prova a importância da modalidade a nível mundial, né? Muitas vezes não tem esse apoio no próprio país. É uma coisa meio cultural, né? A gente, vamos falar assim, sendo bem franco, né? Com exceção do futebol, talvez o vôlei, né, tem alguma coisa, mas com exceção desses dois esportes, qual esporte de verdade realmente tem apoio? Exatamente. Quando acontecem as Olimpíadas, né, Bederson? Aí o pessoal faz aquele auê, cobrança. Faz aquela coisa toda, e depois passa as Olimpíadas. Exato. É como se não existisse mais as inúmeras modalidades esportivas que se praticam aqui no Brasil, por exemplo. Verdade. E os inúmeros atletas que realmente, no meu ponto de vista, esses sim são os heróis. São os heróis porque trabalham, porque estudam, porque tem que reservar aquela uma horinha ou duas do seu treinamento, bancar a sua mensalidade da academia, bancar suas viagens, bancar sua suplementação, seu equipamento. Então, realmente, aí são os heróis. É verdade. Anônimos, né? Anônimos. Porque as pessoas que ganham 1 milhão, 2 milhões de reais por mês, no meu ponto de vista, não são heróis. Eles simplesmente são pessoas de alto rendimento naquela modalidade. Sim. Mas com as pessoas e a própria cultura, a grande mídia endeusa muito essas pessoas, os outros esportes, como nós estamos aqui agora falando, não são vistos e não são lembrados. Sabe que assim, parte de mim entende um pouco isso, porque é que nem a gente estava falando antes no intervalo, né, meu? A vida, a gente pode filosofar, a gente pode argumentar, fundamentar sobre o que a gente quiser. Claro. Mas lá no frigir dos ovos, na hora de bater o martelo, o que importa é o dinheiro. Exatamente. Então, sem dinheiro... Sem apoio, sem patrocínio, não né? acontece. Não funciona nada. Então, teve atletas olímpicos agora que os caras
apareceu na televisão aberta, né? Claro, claro. Os caras treinavam de forma, não dá pra dizer nem amadora, porque é menos que amador. Rudimentar, né? Rudimentar. Claro. E mesmo assim os caras chegaram nas cabeças destacam, numa né? Olimpíada. Se destacam. Aí a gente fica pensando, meu, o que aconteceria se esse cara tivesse um mínimo de apoio? Claro. Assim, ó, estrutura para treinar. E vamos pensar assim desde a escola. A diferença do nosso país para os É a outros. diferença. Desde a escola, eu tive a oportunidade de estar na principal universidade de Moscou, Universidade de Educação Física. Lá, então, tem todas as modalidades. Um exemplo, uma das modalidades que eu conheci lá, um estudante, que era brasileiro, Muay Thai. Ele foi lá estudar um período só Muay Thai. Nossa, que Entende? diferencial. Então, cada um na sua modalidade. Mas lá, eles conseguem captar os melhores mestres e professores da Rússia para ensinar as crianças desde o início. E a criança vai vendo, vai experimentando. Onde se destaca e tal, eles investem, né? Sabe o que eu vi? Agora tu falou da Rússia, eu vi uma reportagem que teve a Rússia teve alguns problemas ali na Olimpíada. Sim. Independente quem foi e disputou, o Putin foi entregar pessoalmente para cada atleta uma BMW X6. Calcule, né? Claro, de repente, tipo, o governo... Sim, sim. Sei um valor, e também o valor na Europa é diferente, mas mesmo assim, eu quero dizer assim... A simbologia, né? Exato, o significado, Claro, a simbologia disso. claro. É uma coisa muito, muito importante e muito diferente da nossa diferente. realidade, Exato, né, Bederson? exato. Porque muitas vezes, aqui no Brasil, como nós estávamos conversando antes, às vezes tu não encontra apoio nem na família, nem nos amigos, nem nos patrocinadores, enfim. Tu tem que se determinar, quando quiser chegar ao alto rendimento, a lutar não só contra as limitações físicas que impõem a modalidade, Claro, com certeza. mas contra todo o resto. Todo um sistema e uma mentalidade. Sim, Vilmar, mas isso tudo que tu falou, tudo é verdade, mas é por causa de uma questão de entendimento. Exatamente. É cultural, né? É cultural. É cultural. Então, cara, eu não posso esperar que a minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa que eu amo muito, ou meu pai, eu não posso esperar que eles compreendam o que é o jiu-jitsu, Lógico. porque para eles não tem um significado real. Exatamente. Eles sabem que, pô, o filho deles Gosta daquela gosta modalidade. muito disso. Mas o que tem que fazer, o que a gente sofre, o que a gente soa, o que a gente Sim. rala. Eles não têm esse entendimento. Claro, claro. Tanto é que a minha mãe, quando eu comecei sério, de verdade, no jiu-jitsu mesmo, foi ela e minha avó. Elas foram falar com o meu professor na época, que era para mim parar de treinar Sim, jiu-jitsu. sim, claro. Exatamente, é aquela falta de entendimento, de conhecimento, Exato, né? O que nós estávamos falando. Isso aqui que nós estamos falando é a realidade, nós não estamos levantando bandeira nenhuma Não, jamais, contra isso jamais, ou contra aquilo. não, claro, é claro, só a claro. realidade Só do que acontece. a né? minha realidade hoje já proporciona eu dar a oportunidade pro meu filho, que é o Thanos, Claro. para que ele possa treinar. Então eu já tô imaginando ele, eu não sei nem se ele vai querer treinar, Sim, mas eu já sim. tô imaginando ele treinando. Claro, E eu claro. até, uma coisa que eu brinquei, há algum tempo atrás eu tinha me aposentado das competições, agora voltei. Coisa que a gente não consegue fugir, né? Sim. E eu falei, cara, eu ainda quero dar um treino com o meu piá quando ele pegar a faixa preta. Claro, claro, é isso Entende? aí. Não sei nem se ele vai querer, mas é um projeto. desejo, é um projeto, desejo, é um né? desejo meu. Claro, claro, que bacana, que bacana. E podemos salientar também que o jiu-jitsu, assim como todas as modalidades de esportes, elas também servem não só para competição de alto rendimento, elas servem para tudo na vida. É o caso de Exato. crianças, adolescentes, terceira idade, Sim, né? sim. Que podem praticar o jiu-jitsu como forma de condicionamento físico, Exato. como forma de defesa pessoal, né? Hoje eu conto com, a gente tem alguns projetos sociais que a gente faz, né? Eu tenho alunos que fazem esse trabalho para mim. Eu sou bem sincero, eu nessa parte eu não sou tão bom, porque eu comecei eu fui com um aluno num projeto social que ele iniciou, e quando eu vi as crianças, porque a gente acaba conversando com as pessoas, Claro. né? E aí tu começa a ouvir as histórias de por que elas estão lá. E Sim, eu, sendo bem sincero, eu não tive esse mental. certo. Por quê? Porque eu questionei, eu disse, tá, mas cara, e a polícia? Tá, e a prefeitura? Cara, Claro. como que isso acontece? Como que isso é permitido ser sabido? Como Sim. que a mãe ou o pai deixam? Por que faz isso? E aí tu começa a criar aquela raiva dentro de ti Claro, e a claro. gente não consegue... E aí começa a criar impedimentos, Exato. né? Para atuar, Exato. né? Então eu tenho alunos que são mais evoluídos nesse sentido do que eu para isso. Que levam a modalidade, Exato. enfim, a todos os segmentos. Exato. Né?
Cara, é que nem eu disse, o jiu-jitsu ele é para todos. Então, as pessoas que querem competir, as pessoas que não querem, as pessoas que querem ter uma atividade física. Então eu tenho alunos lá que vão no treino, mas eles vão só para tirar o estresse, Claro, para ter aquela claro. atividade física deles. Exatamente. Porque eles não querem fazer uma outra modalidade. Então, se encontra no jiu-jitsu. Uma coisa que eu faço muito com os meus alunos é o trabalho mental. Certo. Independente se é competidor ou não competidor, ou se ele é só praticante. Claro. Porque às vezes as pessoas elas têm uma demanda, ou não chega a ser um problema, mas às vezes as pessoas elas não têm uma experiência que a gente já tem, a gente já passou. Claro. Então às vezes com uma palavra, ou a maneira como a gente fala uma determinada frase, ou sabe aquela frase assim, o problema do outro é mais fácil de resolver. Claro. Mas por quê? Porque a gente já tem uma experiência de vida, então a gente consegue dar esse feedback para alguns alunos. Exatamente, e pode ajudar muito, né? Exato. Através das atitudes, das palavras, Exato, né? exato. E do exemplo, né? Em primeiro Sim, lugar, o exemplo. sempre é o exemplo. Eu digo não que eu seja o melhor exemplo do mundo, Claro. mas a gente tenta, particularmente não é uma coisa que eu tento fazer, porque é uma coisa minha, né? Então a gente tem uma vida tranquila. Ótimo, ótimo, porque na verdade o exemplo que a gente está salientando, todos nós temos alguns tipos de exemplos Sim. na nossa concepção Claro. e na nossa vivência que pode passar aos outros e transmitir coisas boas. Exato. Né? Uma troca de energia, boas energias. Exatamente. Professor Bederson Antunes, agradeço muito a sua entrevista, a sua participação aqui, falando sobre essa grande modalidade. Nos passe, por gentileza, o seu endereço, onde está ministrando as suas aulas de jiu-jitsu, com a sua turma e qual é a sua equipe. A minha equipe é a Sul Jiu-Jitsu Time A. Nós estamos em dois locais. A gente está aqui na Academia UP, em Caxias, e nós estamos na Top Training, em Farroupilha. Ótimo, ótimo. Muito obrigado pela sua presença e esperamos que numa próxima oportunidade compareça de novo para falarmos mais sobre jiu-jitsu. Com certeza, vai ser um prazer. Competições. Eu agradeço. Com o apoio do Sindicato Galópolis. Você não sabe onde fazer seu plano de saúde? Vá até o Sindicato Galópolis. Lá você tem um atendimento diferenciado, com 3 médicos e 2 dentistas. Lembrando, o tratamento odontológico é gratuito. Para maiores informações, entre em contato no aplicativo Sindigal. O plano de saúde é em suas mãos. Contamos também com o apoio de FW Flores e Decorações. Decorações para seus eventos sociais e corporativos. Entre em contato através do número abaixo. O programa desta semana fica por aqui. Continue assistindo a programação da TV Caxias.